Funeral de Fidel Castro vai durar 9 dias. Veja como será a cerimônia. Corpo será cremado e cinzas serão expostas em Praça de Havana. Será realizada uma peregrinação das cinzas por 13 províncias da ilha. Cuba fará luto de 9 dias para se despedir de Fidel Castro. As cinzas do líder da Revolução Cubana percorrerão a ilha em uma carreata, antes de chegar ao seu destino final, o maior cemitério de Santiago de Cuba, em 4 de dezembro. O governo de seu irmão, Raul, nomeou uma comissão especial para organizar os funerais. Fidel faleceu na sexta-feira às 22h29 locais, 1h29 de Brasília, e seu corpo será cremado neste sábado em um ato privado. As cinzas ficarão expostas na segunda e na terça-feira no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana, onde a população poderá prestar sua homenagem, segundo um comunicado oficial. Na mesma terça-feira, dia 29, às 19 locais, 22 de Brasília, Havana despedirá o histórico dirigente com um ato multitudinário na Praça da Revolução, coração político de Cuba, onde Fidel fez muito de seus famosos e quilométricos discursos. Peregrinação das cinzas. No dia seguinte, começará uma peregrinação com as cinzas de 4 dias, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, que percorrerá 13 das 15 províncias da ilha. Os restos mortais do líder viajarão de estrada no sentido contrário ao da Caravana da Liberdade, a mesma que levou um Fidel triunfante de Santiago de Cuba até Havana em 1959, quando depôs a ditadura de Fulgêncio Batista. Será um trajeto de 1.000 quilômetros de até Santiago de Cuba, onde está previsto um ato maciço na Praça Antônio Mácio. O sepultamento ocorrerá no dia 4 de dezembro às 7 locais, 10 de Brasília. Luto nacional. O Conselho de Estado, órgão máximo do governo, decretou 9 dias de luto nacional a partir deste sábado, 26, até 4 de dezembro, período no qual cessarão as atividades e espetáculos públicos e tremulará a bandeira nacional a meio mastro. A rádio e a televisão manterão uma programação informativa, patriótica e histórica, segundo a fonte. A comissão encarregada dos funerais anunciou, ainda, ter adiado uma revista militar prevista para 2 de dezembro. O ato pelo 60º aniversário de desembarque de Fidel no iate Granma, de onde lançou a campanha contra Fulgêncio Batista, será realizado em 2 de janeiro de 2017. Figura controversa visto como um grande líder revolucionário por uns, e como ditador implacável por outros, Fidel foi saindo de cena progressivamente ao longo da última década, morando em lugar não divulgado e fazendo aparições esporádicas nos últimos anos. As últimas imagens de Fidel Castro são do dia 15, quando recebeu em sua residência o presidente do Vietnã, Tran Dai Quang. Antes, ele foi visto em um ato público foi no dia 13 de agosto, na comemoração de seu 90º aniversário. A festa reuniu mais de 100.000 pessoas. Na época, Fidel apresentou um semblante frágil, vestido com um moletom branco e acompanhado pelo seu irmão Raul e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Despedida em abril, durante o 17º Congresso do Partido Comunista de Cuba, Fidel reapareceu e fez um discurso que soou como uma despedida, onde reafirmou a força das ideias dos comunistas. A hora de todo mundo vai chegar, mas ficarão as ideias dos comunistas cubanos, como prova de que neste planeta se trabalha com fervor e dignidade. É possível produzir os bens materiais e culturais que os seres humanos necessitam, e devemos lutar sem descanso para isso, afirmou Fidel Castro na ocasião. Desde que ficou doente, em julho de 2006, e cedeu o poder ao seu irmão Raul Castro, o líder cubano se dedicou a escrever artigos, assim como livros sobre sua luta na Sierra Maestra e a receber personalidades internacionais em sua residência, no oeste de Havana. Doença e saída do poder. Na noite de 31 de julho de 2006, Fidel Castro surpreendeu Cuba e o mundo com o anúncio de que cede ao poder o irmão Raul, em caráter provisório, depois de sofrer hemorragias. Foi a primeira vez que saiu do poder. Sem revelar qual doença o afetava, Fidel admitiu que esteve à beira da morte. Perdeu quase 20 quilos nos primeiros 34 dias de crise, passou por várias cirurgias e dependeu por muitos meses de cateteres.
Em dezembro de 2007, o comandante cubano já havia expressado em uma mensagem escrita que não estava aferrado ao poder, nem obstruiria a passagem das novas gerações, mas em janeiro foi eleito deputado e ficou tecnicamente habilitado para uma reeleição, o que não ocorreu. Desde março de 2007, já afastado do cenário público, sendo visto apenas em vídeos e fotos, Fidel Castro se dedicava a escrever artigos para a imprensa sob o título de Reflexões do Comandante em Chefe. Fidel deixou o poder definitivamente em fevereiro de 2008. Em um texto publicado no jornal estatal Grama, ele anunciou sua renúncia. Trajetória: Fidel nasceu em 13 de agosto de 1926, na província de Holguín, sul de Cuba, e foi batizado durante a infância de Fidel Hipólito. Sua mãe trabalhava para a mulher de seu pai, o bem-sucedido latifundiário espanhol Ángel Castro. Apenas quando Fidel era adolescente, seu pai se separou da primeira mulher e assumiu a família com a mãe de Fidel, Lina Ruz González, com quem teve outros 5 filhos. Nesta época, Fidel foi assumido oficialmente pelo pai e recebeu o nome de Fidel Alejandro Castro Ruz. Apesar de não ter sido registrado pelo pai na infância, Fidel cresceu estudando em escolas particulares e em meio a um ambiente de riqueza bastante diferente da pobreza do povo cubano. Bastante inteligente, o jovem era mais interessado nos esportes do que nos estudos. Mesmo assim, o líder cubano iniciou seus estudos na Universidade de Havana em 1945, onde conheceu o nacionalismo político cubano, o anti-imperialismo e o socialismo, e se formou em Direito em 1950. Em 1948, Fidel viajou para a República Dominicana em uma expedição para tentar derrubar o ditador Rafael Trujillo, que foi fracassada. Ao voltar para a faculdade, ele se juntou ao Partido Ortodoxo, fundado para acabar com a corrupção no país. Casamentos: no mesmo ano, Fidel se casou com Mirta Díaz Balart, de uma rica família cubana. Eles tiveram apenas um filho, Fidelito. O casamento com Mirta acabou em 1955. Durante a união, ele teve um relacionamento com Naty Revuelta, com quem teve uma filha, Alina Fernandes Revuelta. Em 1993, ela fugiu da ilha se fazendo passar por uma turista espanhola. Alina pediu asilo nos Estados Unidos e passou a fazer fortes críticas a seu pai. Com sua segunda mulher, Dália Soto del Valle, Fidel teve outros 5 filhos homens cujos nomes começam com a letra Alexis, Alexander, Alejandro, Antônio e Ángel. Além da filha Lina, uma das irmãs de Fidel, Joanita Castro, também se mudou para os Estados Unidos, no início da década de 1960. Revolução: durante o casamento com Mirta Díaz, Fidel teve contato com as famílias ricas de Cuba, e se candidatou a um posto no parlamento. Entretanto, o golpe do general Fulgêncio Batista derrubou o governo da época e cancelou as eleições. Junto com outros membros do Partido Ortodoxo, Fidel organizou uma insurreição. Em 26 de julho de 1953, cerca de 150 pessoas atacaram o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, em uma tentativa de derrubar Batista. O ataque falhou e Fidel foi capturado. Após julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Entretanto, o incidente o tornou famoso no país. Em 1955, Fidel foi anistiado, e fundou o Movimento 26 de Julho, de oposição ao governo. Nessa época, ele se encontrou pela primeira vez com o revolucionário Ernesto Che Guevara e se exilou no México. Em 1957, junto com Guevara e mais 79 expedicionários, chegou a Cuba a bordo de um navio e tentou derrubar o presidente, mas foi surpreendido pelo exército e derrotado. Fidel, seu irmão Raul e Che conseguiram escapar e se refugiaram na Sierra Maestra, onde travaram combates com o governo. Em 30 e 31 de dezembro de 1958, as vitórias revolucionárias assustaram Batista, que fugiu de Cuba e foi para a República Dominicana. Aos 32 anos, Fidel conseguiu o controle do país.
Reforma para o comunismo. Um novo governo foi criado, e Fidel assumiu como primeiro-ministro em 1959, após a renúncia de José Miro Cardona. Nesta época, foram iniciadas as relações com a então União Soviética. O líder passou então a sua reforma para o comunismo. Em 1960, Fidel nacionalizou a indústria açucareira de Cuba, sem pagar indenizações. 3 anos depois ele estatizaria as fazendas, ampliando a reforma agrária. Em 1961, o governo proclamou seu status socialista. Houve uma fuga em massa dos ricos do país para Miami, nos Estados Unidos, que rompem as relações diplomáticas com Cuba. Crise com os Estados Unidos. Em abril, Castro formalizou Cuba como um estado socialista. No dia seguinte, cerca de 1,3 mil exilados cubanos, apoiados pela CIA, atacaram a ilha pela Baía dos Porcos, em uma tentativa de derrubar o governo. O ataque foi um fracasso, centenas de pessoas foram mortas e quase 1.000 capturadas. Os Estados Unidos negaram seu envolvimento, mas revelaram que os exilados foram treinados pela CIA. Décadas depois, o país confirmou que a ação vinha sendo planejada desde 1959. O incidente fez Castro consolidar seu poder. Em maio do mesmo ano, ele anunciou o fim das eleições democráticas no país e denunciou o imperialismo americano. Che Guevara assumiu o Ministério da Indústria. Em 1962, os Estados Unidos ordenaram o bloqueio econômico total à ilha, isolando o regime, uma política que se seguiu até a atualidade. Fidel passou a intensificar sua relação com a União Soviética, aceitando financiamento e ajudas militares. Em outubro de 1962, o país concebeu a ideia de implantar mísseis nucleares em Cuba, gerando uma crise com os Estados Unidos e quase uma guerra nuclear. Dias depois, o premier soviético concordou em remover os mísseis com o comprometimento americano de não invadir Cuba. Castro foi deixado de lado nas negociações. O governo em 1965, Che deixa o país para expandir a revolução. 2 anos depois, ele foi assassinado na Bolívia, deixando Fidel como o único rosto da revolução. Ainda em 1965, Fidel se posicionou como líder do Partido Comunista Cubano. Pouco a pouco, ele começou uma campanha para apoiar a luta armada contra o imperialismo na América Latina e na África. Apesar do comprometimento dos Estados Unidos de não invadir a ilha, houve ataques de outras formas, como o bloqueio econômico e centenas de tentativas de assassinato contra Fidel ao longo dos anos. Fidel chegou a dizer que se escapar de tentativas de assassinato fosse um esporte olímpico, ele teria ganhado medalhas de ouro. Durante seu governo, Fidel investiu na educação. Foram criadas cerca de 10.000 novas escolas, e a alfabetização atingiu 98% da população. Os cubanos têm um sistema de saúde universal, que reduziu a mortalidade infantil para 11 a cada 1.000 nascidos vivos. Execuções e prisões. Entretanto, as liberdades civis foram confiscadas. Sindicatos perderam o direito de realizar greves, jornais independentes foram fechados e instituições religiosas perseguidas. Castro removeu seus opositores com execuções e prisões, além do exílio forçado. Centenas de milhares de cubanos fugiram do país ao longo das décadas, muitos seguindo para a Flórida, bastante próxima da costa da ilha. A maior saída ocorreu em 1980, quando o governo anunciou a autorização de saída, e 125.000 pessoas deixaram Cuba, 15.000 delas se jogaram ao mar amarradas em canoas, pneus e botes. Em 1986, instituições de defesa dos direitos humanos realizaram em Paris o Tribunal de Cuba, onde ex-prisioneiros da ditadura deram seu testemunho. Entidades calculam que cerca de 12.000 pessoas morreram nas mãos do governo. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, União Soviética retira seus 7.000 militares da ilha e acaba com a ajuda comercial a Cuba. Em 1996, Cuba bombardeia 2 aviões civis pilotados por exilados cubanos em Miami, retomando as tensões com os Estados Unidos. No ano seguinte, Fidel apontou seu irmão, Raul, como seu sucessor.
Em 2002, os Estados Unidos criam uma prisão para suspeitos de terrorismo em uma base militar Guantánamo, no território cubano. O então presidente George W. Bush inclui o país na lista dos que apoiam o terrorismo. Segredos. Desde que caiu doente e entregou o poder provisoriamente a Raul, Fidel deixou claro que sua doença era um assunto delicado e não um assunto de domínio público. Devido aos planos do Império, Estados Unidos, meu estado de saúde se converte em um segredo de Estado a respeito do qual não se pode ficar constantemente divulgando informações, afirmou. Os segredos em torno do ex-dirigente são guardados com tanto afinco que não se conhecia nem mesmo o local onde Fidel se recuperava. Conta-se que, durante anos, Fidel jamais dormiu 2 noites no mesmo lugar. Ele circulava por Cuba em uma caravana com 3 carros Mercedes-Benz pretos idênticos, e a presença dele nas cúpulas realizadas no exterior nunca está 100% confirmada antes de sua chegada. Até a ideologia comunista dele foi objeto de mistério nos primeiros anos da Revolução. Diferentemente de outros líderes mundiais, a vida privada de Fidel não comparece aos jornais. O único dos filhos dele que ocupou um cargo público é Fidel Castro Dias Balart, o Fidelito, um engenheiro nuclear que trabalhou como assessor científico do Conselho de Estado. Fidel nunca abandonou suas ideias sobre estratégia militar. Em 1953, quando organizou o ataque contra o quartel Moncada, em Santiago de Cuba, sua primeira e desastrosa ação militar, quase todos os seus companheiros só ficaram sabendo do objetivo da investida